Talvez você já tenha visto por aí dicas, problemas, soluções e curiosidades relacionadas a compras internacionais, mas já parou para conversar com um advogado para saber se você vai se dar bem nessa ou só vai se dar mal nessa? Ainda não conversou? Então vamos fazer isso agora, porque eu vou te dizer 7 dicas para não ter problemas com suas compras internacionais. O avanço da internet e da tecnologia nos trouxe possibilidades comerciais inimagináveis há uns 15 anos atrás, como, por exemplo, adquirir mercadorias de outros países utilizando um celular, bastando alguns cliques. Porém, apesar da facilidade de realizar a compra, muitas pessoas temem o procedimento e a repercussão disso, imaginando que esse ato é ilegal ou que por trás de tudo há uma rede secreta com procedimentos complexos, conhecida apenas por verdadeiros escolhidos que manjam das ocultas informações sociais confidencialmente armazenadas em computadores ultra secretos. Resultado, surge a famosa teoria da conspiração conhecida como vai que. Compra internacional? É doido tu? Vai que eu pago pelo produto e não recebo. Vai que eu pago por um celular e recebo uma caixa de chiclete. Vai que eu sou tapeado pela empresa vendedora. Calma que a nossa missão é descomplicar o direito e é exatamente isso que nós iremos fazer agora. E para começar, a primeira dica é com base em uma típica dúvida. No caso de uma compra internacional, qual lei deve ser aplicada? A do Brasil? A do outro país? A da Matrix? A resposta, obviamente tirando a parte da Matrix, é depende. Para definir se a compra estará sujeita às leis brasileiras ou a de outro país, é preciso analisar se estamos ou não diante de uma relação de consumo. Em regra, as leis brasileiras não podem ser aplicadas para empresas, órgãos e demais pessoas físicas ou jurídicas de outros países. Quê? Oh, céus! Então eu terei que fazer um curso de direito no país do fornecedor internacional antes de comprar a minha mercadoria? Não, calma que eu falei em regra, porque existem exceções, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, se a compra internacional for feita por um consumidor, é a lei brasileira que será aplicada na relação, mesmo sendo a mercadoria adquirida dos Estados Unidos, por exemplo. A ideia é real, a de proteger o consumidor. O artigo 2º do Código estabelece que um fornecedor, ou seja, aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, pode ser uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Exemplo, imagine o jovem Neil, um rapaz iniciante no mundo das compras internacionais. Neil, que mora em Fortaleza, estava em casa de bobeira, rolando o feed das suas redes sociais, quando de repente se deparou com um anúncio. Um anúncio de promoção do videogame Y-Box, vendido pela empresa americana Micro-Heart, e que estava custando 95% mais barato do que ele havia visto na loja brasileira Casa Salvador. Entendendo ser impossível perder essa promoção, imediatamente ele resolve comprar o produto na loja internacional. Sabe para quê? Para jogar com seus coleguinhas nos finais de semana e se divertir pacas. Que feliz! Very exciting time. Perceba então que Neil adquiriu um produto anunciado no Brasil, mas vendido nos Estados Unidos. Bom, isso foi o início de um sonho. Agora imagine que tenha dado tudo errado para o jovem Neil. Afinal, a vida é uma caixinha de surpresas e Neil foi o escolhido para receber um videogame com defeito, que não estava funcionando. Mas lembre-se que Neil não adquiriu o produto para comercializá-lo ou oferir algum lucro com ele, mas sim para jogar com seus coleguinhas nos finais de semana e se divertir pacas. Por isso, ele se enquadra como consumidor, sendo essa uma relação de consumo e, consequentemente, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Entendi, pode crer. Então, se o produto comprado no exterior for usado para uma atividade comercial, jamais, nunca, never vai ser uma relação de consumo. Não é bem assim. Pode ser que uma empresa também seja enquadrada como consumidora nesses casos de compra internacional, se
foi entendido que ela, apesar de ser uma pessoa jurídica que comprou uma mercadoria para revender, possui uma desvantagem excessiva na relação com a fornecedora internacional. É o caso de um pequeno negócio local que adquire produtos internacionais para revender, mas, apesar de ser uma empresa, quando comparada com uma gigantesca fornecedora internacional, é nítida a desvantagem econômica e ou técnica. Por sinal, já falamos sobre isso em outro vídeo aqui do canal. Se você se interessa pelo direito do consumidor, também vai curtir esse vídeo. Por isso, já deixa ele aberto na aba ao lado para ver em sequência deste. Mas voltando e resumindo esse primeiro ponto, se o seu caso for semelhante ao do exemplo que demos com o Jovem Nil, você estaria sim protegido pela lei brasileira. Mas se o caso não for esse, se eu for um mega ultra empresário acostumado a fazer grandes negócios internacionais, aí para você, de fato, não rola o Código de Defesa do Consumidor. E o que eu te indicaria como forma de proteção é contratar um profissional para fazer um bom, seguro e específico contrato. É isso aí. Nas relações empresariais, principalmente as internacionais que tratam de grandes e arriscados negócios, é fundamental que exista um excelente contrato. Mas, como o nosso vídeo de hoje é focado mais no consumidor, não entraremos em maiores detalhes sobre essas relações. A não ser que você comente dizendo: Ei, CHC, fala de compras internacionais no âmbito das empresas, vai lá, por favor, nunca te pedi nada, faz isso por mim, por favorzinho, que eu digo pra todo mundo que tu é legal, vai lá. Tá, não precisa desse chororô todo, né? Basta pedir o tema que você quer, curtir este vídeo, se inscrever no canal, que vai dar tudo certo. Dica 2. Será que é possível processar um vendedor estrangeiro? E se você pensou que como resposta eu iria dizer depende, pensou errado, querida pessoa inscrita no nosso canal. Você pode sim processar um vendedor estrangeiro. Como a gente viu na dica 1, se for uma relação de consumo, o processo vai ser no Brasil, valendo a lei brasileira, com as regras, os prazos, os procedimentos e tudo mais de uma ação judicial nacional. Isso está lá no artigo 101 do CDC, que fala que a ação será proposta no domicílio do autor. Dica 3. Bom, a nossa dica 3 vai tratar de um tema considerado obscuro, temeroso, complexo. Será sobre Matrix? Revolução das máquinas? O assustador fato de produtos que você menciona aleatoriamente no dia a dia ser captado pelo áudio e pela câmera do seu celular e surgem em posts patrocinados de suas redes sociais? Nada disso. A nossa terceira dica é sobre tributação nas compras internacionais. Mas não se assuste. Não se assuste que não é nada de outro mundo e até o Jovem Nil entendeu tudo quando nós explicamos para ele. Primeiro, é importante observar se a compra internacional realizada possui um valor inferior ou superior a $3.000. Sendo inferior, incidirá obrigatoriamente o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, havendo a possibilidade de também ser aplicado o Imposto de Importação. Como assim havendo a possibilidade de ser aplicado? Quer dizer que ele não é obrigatório, não? Não, ele é obrigatório, mas não será aplicado nos casos de isenção tributária. Vixe, só nos casos de isenção tributária? Também não. Pode ser que você não seja tributado se tiver sorte. Isso porque o procedimento padrão que deveria ser realizado com todos os produtos seria a fiscalização de todas as encomendas internacionais e a taxação de todos os produtos. Porém, devido ao altíssimo volume de importações que o Brasil realiza e a insuficiência de funcionários para realizar as fiscalizações, são realizados procedimentos de amostragem. Como assim? Quando chegam lotes de mercadorias internacionais ao Brasil, eles são separados e apenas algumas mercadorias são as escolhidas, literalmente, para passarem por uma verificação de amostragem. Se a sua mercadoria for selecionada para o procedimento de amostragem, poderá ser taxada e haverá incidência do imposto de importação. Nesse caso, se sua mercadoria for taxada, será enviado um comunicado informando sobre a taxação, o valor, como realizar o pagamento e os demais passos para a entrega do produto. Após o recebimento da notificação, o consumidor tem 30 dias para realizar o pagamento. E se eu não arranjar o dinheiro em 30 dias? Bom, aí o produto pode ser devolvido para o país de origem ou ainda pode ser declarado perdido por abandono, sendo que nesse último caso a União decidirá o que fazer com a mercadoria, podendo ser destruída, leiloada, doada ou ainda incorporada ao patrimônio público.
Bom, esse foi o caso de a compra internacional realizada possuir um valor inferior a 3 mil dólares. Se a compra possuir um valor superior a esse limite, além dos impostos que já citamos, IOF e Imposto de Importação, também incidirão PIS, COFINS e IPI. E qual o valor do PIS, COFINS e IPI? Aí vai depender da natureza do produto adquirido. Ah, mas você falou em isenção tributária. E se o negócio for o caso de isenção tributária? Aí é uma beleza. Tanto é que essa é a nossa quarta dica de hoje. Sem perder tempo, essas são as principais isenções tributárias. A isenção tributária nas compras realizadas até o limite de 50 dólares norte-americanos, englobando neste valor o preço do produto, frete, garantia estendida e demais gastos acessórios. A isenção tributária para medicamentos para uso humano, importados por pessoa física, até o limite de 10 mil dólares norte-americanos. A isenção tributária também para bagagens desacompanhadas, que é, em resumo, a remessa de bens do requerente proveniente do local de estadia ou residência. Nesse caso, não serão tributados os seguintes bens: de retorno de nacionais ou nacionalizados, bens de uso pessoal, como por exemplo roupas, móveis e outros bens de uso doméstico, e ferramentas, máquinas, aparelhos, instrumentos necessários para o exercício de sua profissão, arte ou ofício, individualmente considerados, sendo que, nestas duas últimas hipóteses, o viajante deverá residir no país de origem há pelo menos 1 ano. Há isenção tributária também para amostras sem valor comercial importadas por pessoa jurídica. Aqui vale lembrar o nosso comentário de que empresas também podem ser consideradas como consumidoras, hein? Um exemplo de amostra sem valor comercial pode ser uma empresa que importa um pedaço de tecido para analisar a viabilidade de compra em uma quantidade muito maior do fornecedor estrangeiro. Também há isenção tributária para bens importados em substituição a outro já adquirido anteriormente, enviado ao exterior para reparo ou troca, decorrente de acionamento da garantia. Dica 5. Certo, falamos sobre tributação de compras internacionais, as principais possibilidades de isenção de tributos, mas e se algo der errado com a transportadora e a entrega não for realizada? Extravio, perda do objeto, objeto não encontrado, entrega não realizada. Só de pensar nisso dá até um mal-estar, não é mesmo? Já parou para pensar de quem é a responsabilidade pelo extravio da sua mercadoria internacional? Será que é da empresa fornecedora ou da transportadora? Então, a nossa quinta dica de hoje é para dizer que, se estivermos diante de uma relação de consumo, é possível responsabilizar as duas empresas, tanto a transportadora quanto a fornecedora. Isso porque todos os envolvidos da cadeia de consumo, ou seja, todos aqueles que participaram da relação de consumo auferindo algum ganho, podem ser responsabilizados. Dessa forma, se a transportadora, por exemplo, perdeu a sua encomenda, poderá ser processada juntamente com o fornecedor, ainda que o fornecedor não tenha colaborado em nada para a perda ou extravio. Dica 6. Como eu vou saber se a minha mercadoria foi extraviada, perdida ou deletada da Matrix? Tem algum aplicativo do Oráculo para consulta? You know why Morpheus brought you to see me. Excelente pergunta. Por isso, a nossa sexta dica de hoje é justamente como você pode fazer um bom acompanhamento da sua mercadoria importada. No caso de grande parte das compras importadas, o processo é conduzido pelos Correios do Brasil. E para acompanhá-las, basta seguir estes passos simples. Adquira um computador potente capaz de hackear a Matrix, em seguida abra um prompt de comando no computador e informe o código XY48C. Always look at it encoded? Well, you have to. The image translators work for the Construct program. Ei, calma, brincadeira. Brincadeira, porque o passo a passo de acompanhamento é bem mais simples. Em se tratando de uma entrega a ser realizada pelos Correios, você pode acompanhar tudo pelo sistema ID Correios, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Lá você fica sabendo também do processo de entrega após a liberação da mercadoria pela alfândega. Para isso, basta se cadastrar no sistema, que as futuras compras vão ser inseridas automaticamente na sua conta, através da compatibilidade do seu CPF. E tem outra vantagem. Em sendo a compra taxada, o pagamento poderá ser realizado pelo próprio sistema, antes mesmo da chegada da notificação em papel no local da entrega. E se a mercadoria foi importada por outra transportadora? Nesse caso, vale dar uma conferida no site desta empresa transportadora, porque lá geralmente tem todas as informações para verificar e um sistema para acompanhamento. Para finalizar o vídeo de hoje, a dica 7 é: saiba que é sempre possível e importante
a tentativa de resolução extrajudicial de eventuais problemas com a compra internacional, antes de se pensar em uma ação judicial. Isso pode ser feito por meio de um atendimento ao consumidor da loja ou por meio de notificações e reclamações extrajudiciais. Ah, mas por quê? Apesar de haver a possibilidade de processar o fornecedor estrangeiro, muitas vezes, além dos honorários do advogado, o consumidor poderá ter que arcar, por exemplo, com custas judiciais referentes à tradução de todos os documentos a serem enviados à empresa estrangeira, por meio de carta rogatória. E outras despesas desse tipo, que via de regra não são baratas. Ou seja, pode ser que os custos com uma ação judicial venham a ser superiores ao próprio preço da compra internacional. Mas a boa notícia é que muitas empresas internacionais, para evitar problemas em suas vendas, possuem um excelente atendimento ao consumidor e justas políticas de troca e devolução, sendo possível resolver as questões apenas entrando em contato com a vendedora. E isso é até de interesse de algumas fornecedoras, já que também para ela os custos de responder uma ação em outro país, no caso aqui no Brasil, também serão bem altos. Por isso, se a compra for realizada pela internet, leia todos os detalhes da compra no site, inclusive as letrinhas miúdas. É fundamental conhecer os seus direitos. E falando neles, e nas dicas de hoje, já deixa aqui a sua opinião nos comentários. Diz se você já fez alguma compra internacional e como foi a sua experiência. Para finalizar, mais uma vez eu te peço para deixar o seu like deste vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação. Isso é muito importante para a gente continuar com esse nosso projeto e com a missão de descomplicar o direito. E caso você queira saber mais sobre o direito do consumidor e diversos outros temas jurídicos legais, dá uma conferida no nosso blog, entre no nosso canal no Telegram. No Telegram, inclusive, tem dicas diárias e conteúdos exclusivos que você não vai achar em lugar nenhum. Por isso, eu não perderia essa oportunidade. Ah, e todos os links estão aqui na descrição, tá? Até breve! Sabe pra quê? Pra jogar. Eu dei uma... nacional. Que foi? Eu tava só treinando. Tá valendo tudo isso?